você foi lá, coletou, você foi lá, já definiu qual é qual é o seu tema de trabalho, o que você vai medir, né? Se você vai fazer uma estatística descritiva, se você tem você quer descrever o sistema, ou se você quer comparar, relacionar ou tirar uma hipótese desse sistema, a próxima fase, né? A próxima etapa é você a próxima etapa é você definir qual é o dado que você vai coletar para poder fazer essa estatística, né? Qual dado, qual valor, né? Qual informação eu preciso coletar para para poder responder a minha pergunta, né? Ou para poder comprovar a minha hipótese. Então, que dado é esse que eu preciso coletar? Então, você vai definir qual é o dado que você vai amostrar, certo? Então, assim, o que é o dado estatístico? Antes de entender quais são os tipos de dado, a gente precisa entender o que é o dado estatístico. O que é um dado estatístico? Então, o dado estatístico é uma informação, certo? É uma informação que você tira de algum elemento, objeto de estudo ou componente ou sistema biológico. Eu costumo dizer que o dado é como se fosse uma qualidade ou uma característica, tá? É como, por exemplo, se eu quisesse te descrever um aluno, né? Por exemplo, o Jober vem para mim e fala assim: Ah, Robert, você conhece a aluna tal lá da biologia? Aí eu falo assim: Ah, eu conheço, ela é assim. Eu vou dizendo: Ah, ela é alta ou ela é baixa, né? Ela é negra ou é branca, né? Ela tem o cabelo loiro ou o cabelo ruivo ou o cabelo preto, né? O olho dela é claro ou é escuro, ela é muito sorridente ou ela é muito séria, né? Então, assim, eu vou utilizando de várias características para poder definir essa pessoa e o jogo poder entender quem é essa pessoa que eu estou falando, certo? Isso e todas essas características que eu utilizei para poder descrever essa pessoa são os dados, né? São os dados que eu coletei não, né? São os dados que eu elenquei para poder caracterizar essa pessoa, tá? Então, são informações a respeito de uma determinada pessoa, né? De um determinado objeto biológico, vamos dizer assim, né? No geral. Então, toda vez que eu vou fazer um trabalho de biologia, eu preciso definir quais são as informações que eu vou utilizar para poder definir esse sistema estatístico, esse sistema biológico e responder a minha questão, certo? Então, os dados, eles servem para essas 4 coisas aqui, ó. Os dados servem para descrever, ou seja, que nem eu falei dessa aluna, né? Serve para eu poder caracterizar esse sistema biológico. Serve para eu poder fazer comparações, né? Por exemplo, eu posso comparar diferentes alunos a partir dessas características que eu estou elencando para elas. Então, dados servem para fazer comparações, os dados servem para fazer relações, então eu posso fazer relacionar, né, uma coisa com a outra, né, fazer relações de dados, dizer se um aumenta, o outro aumenta, se um diminui, o outro diminui, se um aumenta, o outro diminui, se eu aumentar isso aqui, eu vou esperar um resultado, vai dobrar, vai triplicar, vai quadruplicar. Então eu posso estabelecer relações e eu posso fazer previsões, né? Então eu posso prever, que nem eu falei agora, né? Eu falei a previsão agora. Se eu por exemplo, aumentar um valor de temperatura, o quanto que vai aumentar a desnaturação de uma proteína, né? Então, eu posso fazer previsões a partir disso, tá? Então, os dados, eles servem para muitas coisas, eles servem praticamente para tudo na estatística, porque o dado é a unidade de estudo, né? A unidade básica da estatística, né? Igual na biologia, a unidade básica é a célula, ou é a espécie, ou é o indivíduo, né? Na estatística, a unidade básica é o dado, né? O valor da característica que você definiu para poder caracterizar o seu objeto de estudo, certo? E esse dado que a gente utiliza na estatística, ele pode ser um dado numérico,
certo? Ele pode ser um dado que foi retirado de forma numérica, ou ele pode ser um dado em forma de palavras, né? Ou formas, ou cores, né? Um dado não numérico, vamos dizer assim, tá? Então, pode ser um dado numérico ou pode ser um dado não numérico, certo? Então, por exemplo, às vezes eu vou caracterizar uma pessoa e eu não consigo utilizar dados numéricos, igual eu falei, por exemplo, a pessoa é loira ou ela é morena, ela é branca ou ela é negra, ela é baixa ou ela é alta, ela é de Redenção ou ela é de Fortaleza. Então, quando eu estou caracterizando, às vezes eu não consigo utilizar números, né? Eu tenho que utilizar palavras. Na biologia é comum, em algumas ciências é mais comum ainda, né? Por exemplo, nas ciências humanas é muito comum você utilizar palavras, né? Porque não se utiliza muito números, tem também, mas não se utiliza muito números, certo? Quanto mais exata for a ciência, mais números ela vai usar, menos palavras, né? Quanto menos exato for, mais palavras e menos números. Então, né, para fazer estatística, não necessariamente a gente precisa de números. Você pode usar palavras ou números, tá? Então, você vai pegar dados que são palavras ou números. Eu já dei exemplo de dados que são palavras, mas eu posso descrever uma pessoa, por exemplo, utilizando números, né? Eu posso falar qual é a idade dela, qual é a altura, qual é o peso, né? Qual é o número do RG daquela pessoa. Então, eu posso utilizar números também, certo? Então, na estatística, eu também posso usar dados que são numéricos, ok? Quando eu utilizo dados que são numéricos, esses dados são chamados de dados quantitativos, ou seja, dados que eu consigo contar, né? Daí que vem a palavra, quantitativos, que eu quantifico, que eu conto. Então, os dados quantitativos são dados numéricos, ok? Agora, quando eu utilizo palavras, formas, cores, espécies, né? Cidades, tudo isso são dados não numéricos. Quando eu utilizo dados não numéricos, eu faço, o dado é chamado de dado qualitativo. Está escrito aqui, ó, para quem está anotando aí, e eu recomendo que vocês anotem, está escrito aqui, ó, tá? Então, quando eu tenho dados numéricos, os dados são quantitativos. Quando eu tenho dados não numéricos, os dados são qualitativos, tá? Só nomenclatura. Qual que eu vou utilizar, professor, no meu trabalho? Quantitativo ou qualitativo? Você que sabe, né? Você que vai ver qual é o dado mais adequado para o seu trabalho. Por isso que eu falei que a estatística, apesar da gente ensinar uma série de técnicas, no fim das contas, depende do que é que você está estudando, certo? Por isso que estatística, por mais que você estude, você nunca aprende 100%, porque cada vez que você encontra um problema, você tem que pensar numa estatística específica para aquele problema. Então, se você vai usar dado qualitativo ou dado quantitativo, você que decide. Mas existe um porém. A estatística mesmo, a bioestatística, para você utilizar ela com 100% da capacidade dela, os seus dados têm que ser numéricos, tá? É muito difícil você fazer estatística com dados que não são numéricos, são pouquíssimas as análises estatísticas que envolvem dados não numéricos. Então, é recomendado que você sempre, na maioria das vezes, sempre que possível, você utilize dados numéricos, tá? Então, você tente coletar dados que são numéricos. Se você não conseguir, se você só conseguir coletar dados que são não numéricos, a gente consegue transformar os dados não numéricos em dados numéricos. Eu vou ensinar isso para vocês numa aula mais para frente. Então, mesmo que você colete dados que são palavras, a estatística tem métodos para a gente transformar essas palavras em números.
e aí você conseguir trabalhar eles de forma estatística. Porque não tem jeito, tá, gente? Para trabalhar estatística, você precisa de número, porque estatística nada mais é do que equações matemáticas. São várias equações matemáticas. Não tem como você fazer essa equação matemática sem número, né? Número ou letra, né? X, Y, Z, que no fim das contas é número, né? Então, você precisa de dado numérico, tá? Mas não tem problema. Você pode coletar o dado qualitativo, que depois a gente dá um jeito de matematizar esses dados, ok? Então, é uma das mágicas que vocês vão aprender nessa disciplina, transformar a palavra em número, ok? Aí vocês vão poder mandar uma carta para o crush toda escrita em números, para ele não vai entender muito, mas você pode, né? Tirar uma onda com ele, pode também. Ok? Então, essa é a primeira coisa que vocês precisam entender, tá? Pode coletar dado qualitativo ou dado quantitativo. Vamos ver um exemplo aqui, ó. Ok, até esse exemplozinho aqui do peixe. Vamos supor que a gente está trabalhando com essa espécie de peixe aí, certo? E a gente quer descrever esse peixe, a gente quer definir, caracterizar esse peixe. Esse é o nosso objetivo, né? Como eu falei, a gente está trabalhando ali a taxonomia, né? A gente quer descrever, tá? Então, por exemplo, se eu quisesse descrever esse peixe, fazer uma descrição desse peixe, quais são os dados que vocês sugerem que eu poderia tirar a partir desse peixe que está mostrando aí na imagem? O que eu poderia medir? Quais são as características que eu poderia medir nesse peixinho que está aí na foto? Joga aí no chat para mim o que vocês acham que eu poderia utilizar para poder descrever esse peixe. Beleza, ó, a Lilian falou cor. Cor é um primeiro atributo que eu poderia utilizar para poder definir esse peixe, certo? Então, eu poderia dizer aí, eu não vou chutar a cor não, porque eu tenho um determinado nível de daltonismo, então não sei aí qual cor que vocês estão enxergando esse peixe. Para mim, ele é laranjado, mas eu não sei aí qual cor que vocês estão vendo. Mas você pode definir uma cor para esse peixe. Vamos supor que ele seja laranjado. Então, a cor do peixe é laranjado. Laranjado é um dado qualitativo, ou seja, é uma cor, né? Certo? É uma palavra, ok? Vamos ver quem mais escreveu aqui, ó. O Nonato falou que ele é chato. Chato é que ele é achatado, né? Que ele é chato. Eu sei que ele tem uma cara de chato, mas todo peixe tem cara de chato, né, gente? Então, assim, é a cara que ele tem, coitado. Mas eu acho que você quer dizer que ele é achatado, né? Beleza, então ele é achatado lateralmente, né? Ele é achatado assim, ó. Então, chato também é, ou achatado também é uma característica, um dado, né? Um dado qualitativo, certo? O formato, né? O Jason falou, beleza, o formato do corpo, esse formato oval, né? Formato clássico de um peixe, né? Esse formato oval. Então, oval também é um dado qualitativo. O Nicola falou peso. Peso, posso pegar esse peixinho, botar numa balança e ver quantos gramas ele pesa. Peso é um dado quantitativo, né? Porque eu estou medindo em números. Não vai ser 10 gramas, 12 gramas, 13 gramas, 15 gramas, não é? Beleza, então dado quantitativo. A Daine falou tamanho. Beleza, a Daine já pegou aí. Até eu botei uma dica aqui, né? Uma colinha que estava a reguinha aqui embaixo, ó, dá para a gente olhar o tamanho do peixe e medir na régua. Se você olhar aí, ó, você vai ver que esse peixe tem 9,2 centímetros, né? Vamos fechar o olho um pouquinho, né? Mas vamos pôr 9,3. O que vocês chutam aí o tamanho desse peixe? 9,3 centímetros, vamos pôr. Ou 9,5, sei lá. Então, dá para a gente pegar a régua e medir e dar um número, um valor numérico para esse peixe, né? 9, tantos centímetros. Mesma coisa aí, a Joelma falou comprimento. Então, se eu pegar do rosto até o fim da cauda, vai dar 9 poucos centímetros. Agora, eu posso medir também na vertical, né? Eu posso medir da barriguinha dele até a nadadeira dorsal. Então, também dá um valor. Eu posso medir só a cabeça, eu posso medir só a cauda, né? Eu posso medir o diâmetro ali da
o comprimento ali da cauda, certo? Então, todas essas medidas que eu posso fazer do corpo dele são medidas de tamanho, certo? Que é o que a Lilian falou. Agora, se eu medir do rosto até a cauda, é o comprimento, né? O comprimento do corpo do peixe, ok? A Lilian falou idade também, ó. Quantos anos, ou meses, ou dias esse peixe tem? Um dado quantitativo, né? Medida em números, beleza. O Rafael falou as medidas, né? As medidas são essas que a gente está fazendo, né? As medidas são os dados, propriamente ditos, né? A Vitória falou o formato, já falamos o formato. A Lilian falou o habitat, muito bom. Eu posso descrever também onde que ele vive, né? Se é um rio, se é um lago, se é um açude, se é uma poça, né? O local, né? Pode ser tipo a cidade, o estado, né? O sítio, a localidade, né? Pode ser também. Isso, o Vitor falou o tamanho dorsal deles, também já dei esse exemplo, né? Isso, Guilherme. O Guilherme falou sobre as manchas. Isso é o padrão, né? Padrão de manchas que ele tem, né? Como que é o padrão de coloração do corpo dele? Então, ele tem um padrão em manchas, que são várias manchinhas, né? Vários pontinhos no corpo dele. Podia ser listras, podia ser círculos, né? Podia ser faixas. Então, no caso dele, são manchas, né? Eu poderia também contar essas manchas, né? Quantas manchas ele tem no corpo? Aí eu usaria quantitativo. Se eu falasse só manchas, qualitativo. Se eu falasse quantas manchas ele tem, quantitativo, certo? Beleza, a Caroline falou alimentação. Isso eu posso dizer se ele é herbívoro, carnívoro, onívoro, granívoro, né? Piscívoro, certo? Beleza, então vocês deram aí várias características que a gente poderia utilizar para descrever esse peixe. E todo valor que você atribui para essas características é um dado, certo? Então pode ser um valor numérico ou pode ser um valor nominal, valor de palavras, não numérico, tá? E o que vocês fizeram aí foi um exercício estatístico. Vocês pararam, pensaram e definiram o que vocês iam medir nesse animal para caracterizar ele. Podia medir tudo? Pode. Pode medir só um? Pode. Pode medir 5 coisas? Pode. Pode medir 10 coisas? Pode também. O que depende é qual que é o seu objetivo. Se eu estou querendo medir esse peixe para descrever ele como uma espécie, aí eu tenho que medir o máximo de características que eu puder. Quanto mais dados eu tirar desse peixe, melhor. Agora, se eu estou querendo, por exemplo, saber se ele cresceu muito porque eu estou dando uma determinada ração, aí eu posso só pesar ele, né? Se eu quiser saber se esse peixe tem maior capacidade de natação do que... Se eu quiser saber qual é um valor de capacidade de natação para esse peixe, aí eu posso medir só o comprimento da cauda, né? Então, assim, depende do seu objetivo, ok? Sempre vai ser assim, sempre vai depender do seu objetivo, do que é que você quer fazer, certo? Bom, então a gente, como vocês viram, pode ser qualitativo ou quantitativo. Aí complica um pouquinho mais, certo? Eu posso medir esse dado qualitativo, eu posso medir ele de duas formas. Eu posso medir ele de forma nominal ou eu posso medir ele de forma ordinal. Qual que é a diferença entre o dado nominal e um dado ordinal? O dado nominal, ele é o dado qualitativo que não tem uma ordem, certo? Ele não tem uma sequência. E o dado qualitativo ordinal, como o próprio nome diz, ordinal, ele tem uma ordem, ele tem uma sequência, tá? Então, por exemplo, a cor que vocês deram aí de exemplo, né? A coloração, ela pode ser tanto um dado qualitativo nominal, como ela pode ser um dado qualitativo ordinal. Se você estiver medindo cores diferentes, por exemplo, o peixe é verde, azul, amarelo, laranja, então são várias cores diferentes que não têm relações entre si, é um dado qualitativo nominal, certo? Porque as cores são diferentes, elas não têm ordem, né? Se primeiro vier o azul, depois o verde, depois o vermelho, ou vier primeiro o vermelho, o verde, o azul, ou o azul, o vermelho, o verde, não faz diferença, tá?
Então, é um dado qualitativo nominal. Os dados são nomes, são substantivos, certo? Agora, se eu medir a cor assim, laranjado claro, laranjado médio e laranjado escuro, aí eu já tenho uma ordem, tá vendo? Primeiro vem o claro, depois vem o médio, depois vem o escuro. Tá vendo como tem uma ordem? Então, se os dados são palavras, mas essas palavras têm uma ordem, uma é menor e a outra é maior, então o dado é um dado qualitativo ordinal, tem ordem, certo? Compreender a diferença? Professor, não entendi. O senhor pode explicar de novo. Olha só, vou explicar de novo. Vou pegar um outro exemplo. Por exemplo, você está trabalhando com. Deixa eu ver aqui. Não, deixa eu repetir esse exemplo, que eu não estou conseguindo lembrar um outro aqui, não. Eu quero ficar aqui com o peixe. Depois eu procuro aqui um exemplo que vocês deram. Já até vi ali. Mas vamos supor, você está trabalhando com cor. Então, a característica que você vai medir é coloração. Aí você pega o seu peixe e vai tirar uma medida a partir dele, um dado, certo? Qual é a coloração que esse peixe tem? Se o seu peixe, no caso aqui, o peixe é laranjado, então laranjado é uma cor, laranjado, acabou, certo? Vamos supor que ele seja verde, verde também é uma cor, não tem gradação. Vamos supor que seja amarelo, amarelo também é uma cor. Então, quando os dados que você coleta são características que não são necessariamente relacionadas, que elas não têm uma ordem, uma não é melhor nem maior que a outra, né? Cada uma é ela por si só, esse dado é chamado de qualitativo nominal, é como se fosse uma qualidade, né? Certo? Então, seria basicamente isso. Agora, se a coloração, o dado a característica é coloração, mas o dado que você está coletando por exemplo, laranja claro, laranja médio, laranja escuro, ou seja, essas três cores, laranja claro, laranja médio, laranja escuro, elas representam um nível num gradiente, né? Elas são um nível diferente no gradiente cor. Então, o laranja claro é a menor, o laranja escuro é a maior e o laranja médio está no meio disso. Então, quando o dado, né, a característica, ela tem uma gradação, um nível, aí você diz que é um dado qualitativo ordinal, ou seja, existe uma ordem, certo? É igual, por exemplo, vamos supor que você está trabalhando o habitat, né, o local que esse peixe vive, certo? Então, o peixe vive na caatinga, na floresta ou na restinga. Então, são três ambientes diferentes, tá vendo? Ou ele vive na caatinga, ou ele vive na restinga, ou ele vive na floresta. Então, são três ambientes diferentes. Esses ambientes não são um nível e um gradiente. Cada ambiente é um ambiente por si só. Então, isso é um dado qualitativo nominal. Agora, se você está trabalhando na floresta, aí você tem floresta baixa, floresta de encosta e floresta de topo de montanha, então já existe um gradiente. Uma floresta é mais baixa, a outra floresta no meio da montanha, a outra floresta no alto. Ou então, se é campina, né, ou seja, é só mato, se é uma savana, né, uma coisa mais arbustiva, ou se é uma floresta alta, ou seja, existe um nível, um gradiente de altura, aí também é um dado ordinal, porque existe uma ordem, certo? Se o peixe for por exemplo, eu dei floresta, mas peixe não é de floresta, né? De lago, por exemplo, né? Por exemplo, poça, lago e lagoa. Então, poça, lagoa e lago. Então, a poça é a menor, a lagoa é a do meio e o lago é o maior. Então, existe um gradiente, né, desse habitat. O peixe que vive na poça está vivendo num habitat menor do que o peixe que vive no lago, que é o habitat maior, certo? Então, se existe um gradiente no seu dado, um nível, aí o seu dado é ordinal, ok?
Vou ver a dúvida da Lília. Se fosse uma pessoa, nominal seria cor de cabelo, ordinal seria escolaridade. Isso, certo? Mas a gente sempre tem que pensar que esses dados eles são intercambiáveis. Então, por exemplo, a cor do cabelo poderia ser um dado nominal, né? A pessoa é morena, loira ou ruiva, por exemplo, tá? Só estou dando aí 3 exemplos. Então, essas 3 cores de cabelo são bastante diferentes entre si. Elas são 3 categorias separadas de dados, né? Então, loiro, moreno ou ruivo. Agora, se, por exemplo, pode ser, não tem, por exemplo, dentro do moreno, né? Da pessoa é moreno, cabelo castanho. Não tem castanho claro, castanho médio, castanho escuro, né? Não tem várias tonalidades de castanho. Então, continua sendo um dado qualitativo, mas agora é um dado qualitativo ordinal, porque primeiro vem o castanho claro, depois o castanho médio, depois o castanho escuro. Certo? A mesma coisa com a escolaridade, né? Você pode pegar a escolaridade se fosse uma escolaridade nominal, ou seja, a pessoa tem o ensino superior, a pessoa tem o ensino básico, a pessoa tem o ensino médio, né? Ensino fundamental, ensino médio e ensino superior. Então, são 3 níveis de ensino, né? Então, o ensino básico, o ensino fundamental é o primeiro, depois o ensino médio, depois o ensino superior. Não dá para a pessoa ir direto para o ensino superior, ela precisa passar por esses 3, por cada fase, né? Cada nível dessa característica, certo? Agora, a pessoa pode ser formada em biologia, pode ser formada em química, pode ser formada em história, pode ser formada em matemática. Então, aí já são diferentes escolaridades, mas cada escolaridade é uma categoria dessa característica, tá? Eu acho que a melhor forma de vocês diferenciarem entre o dado qualitativo nominal e um dado qualitativo ordinal é pensar se esse dado é uma categoria, certo? Ela é uma classe, uma categoria, um grupo, ou ela é um nível, né? Um nível, uma posição, uma fase, né? Ela é um nível de um gradiente ou ela é uma categoria de um grupo. Então, quando você pensa dessa forma, você consegue definir melhor. Mas é lógico que nem eu disse, essas duas coisas são intercambiáveis, não é 880, certo? Um dado qualitativo nominal também pode ser coletado como um dado qualitativo ordinal, melhor dizendo, um mesmo dado pode ser coletado de forma nominal, como ele também pode ser coletado de forma ordinal, depende do seu objetivo, certo? Ok? Na videoaula, eu vou explicar mais sobre isso e dar um punhado de exemplo. Na videoaula, vocês vão entender melhor, tá? Quem ainda não aprendeu, vai entender melhor lá na videoaula, tá ok? Bom, e o dado quantitativo? O dado quantitativo, ele pode ser de 2 tipos também. Ele pode ser dado quantitativo discreto e um dado quantitativo contínuo. Tá? O discreto também costuma ser chamado de categórico, mas eu não gosto muito de chamar de categórico, não, prefiro chamar de discreto. Então, ele pode ser um dado quantitativo discreto ou pode ser um dado quantitativo contínuo. Qual é a diferença entre o dado quantitativo discreto para o contínuo? O dado contínuo, ele é infinitamente divisível, ou seja, pode ser 1, 1,1, 1,11, 1,111, 1,1111. Então, você pode dividir esse dado, né? Ele chega a casas decimais muito pequenas, certo? Então, é um dado que ele é contínuo, né? Ele não é truncado, ele não é fragmentado. O que é o caso de um dado quantitativo discreto, que é um dado que normalmente não tem meio termo, certo? É um dado que ou ele é isso, ou ele é aquilo, ou ele é aquilo outro, tá? Por exemplo, qual é um exemplo de dado quantitativo contínuo? Vocês até falaram aí, por exemplo, peso, ou altura, ou comprimento, né? Você não vai medir o peso, você não pode medir 1 quilo, você pode medir em gramas, você pode medir em miligramas,
você pode medir em picogramas, microgramas, você não pode ir medindo unidades cada vez menores, né? Por exemplo, entre 1 grama e 2 gramas, não tem 10 miligramas, né? Então, você tem divisão, né? Você tem valores intermediários entre determinados pontos dessa medida, né? Então, acontece isso com quilos, com gramas, com metros, né? Com pH, né? Medida de pH de acidez, salinidade, concentração, volume, né? Então, todas as medidas, basicamente, todas as medidas que você faz com um instrumento, né? Você vai usar uma balança, você vai usar uma régua, você vai usar um pHmetro, um termômetro, um luxímetro. Toda vez que você faz uma medida com um instrumento, ela vai gerar um dado quantitativo contínuo, certo? Porque toda unidade de medida, ela é infinitamente divisível, certo? Acho que é tranquilo de entender, né? Agora, o dado discreto, ele não tem meio termo, e ele é muito comum na biologia. Por exemplo, espécie. Espécie é um dado numérico que não tem meio termo. Por exemplo, 1 espécie, 2 espécies, 3 espécies, 4 espécies, 5 espécies. Quantas espécies tem na minha área, né? No meu sítio? Quantas espécies tem no meu sítio? Tem 5 espécies. E se eu cortar o meu sítio no meio, quantas espécies tem? 2,5. Não tem como ter 2 espécies e meia. O que é meia espécie? Né? Mesma coisa com célula, com uma célula, 2 células, 3 células. Não tem como ter uma célula e meia. Né? Tá que a hemácia não tem núcleo, mas não é uma meia célula, é uma célula inteira. Né? Então, não tem como ter meio, não tem valores intermediários. Certo? Então, é 1, 2, 3, 4, 5, e não tem nada no meio, certo? Às vezes, a gente está trabalhando com índices. Por exemplo, qual que é o índice de qualidade dessa água, né? Então, tem lá, índice 1, 2, 3, 4, 5. Então, o 1 é a água de péssima qualidade e o 5 é uma água de boa qualidade. Mas existe água de qualidade 1,5? Não tem, né? Existe água de qualidade 3,5? Não tem também, tá? Porque os valores são pré-definidos. Ou é 1, ou é 2, ou é 3. A mesma coisa os semestres na Unilab. Não é 2020.1, 2020.2. Tem 2020.1,5? Não tem, né? Então, são sempre valores numéricos, mas com intervalos definidos, ok? Não dá para você fazer meio semestre. Tudo bem que você tranca a matrícula, mas você não está fazendo meio semestre, tá? Ou você completa esse semestre, ou ele vai contar como 0, ok? Então, sempre que você tiver um valor assim, ele vai ser um dado quantitativo discreto. Esse nome discreto significa porque os valores são discretos, ou seja, eles são únicos, não existe nada entre eles, certo? E os dados contínuos, eles têm coisas entre eles. Então, existe um peixe que tem 10,5 gramas, né? Ou existe um peixe que tem 5,3 centímetros, igual esse peixinho nosso, tem 9,3 centímetros, certo? Se eu usar um paquímetro, que é um instrumento mais preciso do que a régua, esse peixe vai ter 9,35 centímetros. Ou seja, eu estou dividindo mais ainda o valor do dado, tá? Estão entendendo o que eu estou falando? Então, é um dado ainda menor. Então, isso é um dado quantitativo contínuo, ok? Então, é muito importante que você saiba definir no seu trabalho qual é o tipo de dado que você vai utilizar, tá? Então, você tem que saber qual é o dado que você vai coletar, qual o dado adequado que vai responder a sua pergunta e qual é o tipo desse dado que você está coletando. Qual desses 4 aqui é o tipo de dado que você está coletando? Não é decoreba,
é prática, tá? É a prática de você ficar pensando, esse dado é o quê? Esse dado é o quê? Esse dado é o quê? E você vai ganhando prática para definir. Por que isso é importante? Porque toda estatística, tudo que a gente vai fazer em estatística, a primeira coisa que você precisa saber é qual é o seu tipo de dado, tá? Porque se o dado for nominal, é uma análise estatística. Se o dado for ordinal, é outra análise. Se o dado for quantitativo, é outra análise. Se o dado for qualitativo, é outra análise. Se você quiser fazer um gráfico, existem gráficos para dados quantitativos, gráficos para dados qualitativos, gráficos para dados qualitativos nominais, gráficos para dados quantitativos ordinais. Então, cada tipo de dado tem um tipo diferente de análise estatística, tem um tipo diferente de gráfico, tabela, etc. Tá? Então, essa é a primeira parte e uma das mais importantes que vocês têm que aprender nesse curso. Vocês têm que saber definir o dado que vocês vão coletar e identificar qual é o tipo do dado que você coletou. Esse dado que eu coletei, que tipo de dado é esse? Porque é a partir disso que a gente vai definir qual é o tratamento estatístico que a gente vai dar para esse dado. Ok? Certo? Então, essa é a primeira coisa importante que vocês têm que aprender. Ah, professor, ainda não entendi. Não se aperreie, como vocês dizem. Na videoaula, eu vou dar mais exemplos, explicar mais sobre isso, e a gente vai fazer, na próxima videoconferência, a gente vai fazer mais exercícios para poder fixar essa questão dos dados, tá? Poder fixar o que é esses dados e como que a gente caracteriza, tá? O que é cada tipo de dado. Ok?